noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, onde o nosso querido irmão Ney edita os vídeos, as nossas palestras e insere no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa casa de luz, dessa casa de oração, essa casa de Jesus, a casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Com essa mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos físicos, não como uma maneira ritual, mas como uma forma de nos concentrarmos e nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que nos dá o exemplo, que trabalha por nós desde o início da formação do nosso planeta e trabalha até hoje. A espiritualidade amiga, aos nossos mentores da casa e todos que se encontram aqui conosco essa noite, encarnados e desencarnados. E vamos primeiramente agradecer essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Cristo, ouvirmos o Evangelho do Cristo e nos evangelizarmos. E vamos pedir que tudo o que estamos recebendo hoje possa se espalhar para todos que necessitam, todos que sofrem das dores morais e espirituais e as dores do corpo. Que eles possam ser amparados e receberem o tratamento necessário. Pedimos também que as luzes que aqui estamos recebendo se espalhem para o restante do nosso planeta, onde existem as guerras, onde existem os conflitos, onde as intempéries do nosso orbe são mais fortes do que vivemos aqui. Vamos pedir também o amparo necessário para o nosso querido irmão Ney possa transmitir a palavra, a mensagem que ele veio nos transmitir hoje.
E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu gostaria de passar já a palavra para o nosso querido irmão Ney, trabalhador da nossa casa, do Consolador Prometido, um divulgador da doutrina espírita na região de Santa Maria, também divulga nas plataformas virtuais, né, no seu canal Ponto de Luz e no nosso canal do Consolador Prometido. Então, gostaria de lembrar também aos irmãos que ainda não se cadastraram, não se inscreveram no nosso canal, que façam, que cada vez que a gente faz isso, a gente está disseminando a doutrina espírita e estamos trabalhando com a vontade do Cristo. Então, de imediato, já passar a palavra para o nosso querido irmão Ney, que vai fazer a palestra dessa noite. Boa palestra. Então, boa noite para todos. A gente vai conversar. O tema escolhido foi um desafio que eu topei no ano passado. Eu estava na estrada viajando em Santa Catarina e o telefone tocou. Eu atendi e uma amiga de uma casa espírita de Santa Maria disse assim: Ney, eu queria te convidar para tu fazer a palestra dia tal. Tudo bem. Só que eu quero te dar um tema. Eu quero que tu fale sobre as mães. Eu não respondi. Eu fingi, digamos, que a ligação falhou. E continuei viajando. E a minha consciência me espetando, né? E eu voltei a ligação para ela e disse: eu aceito o desafio. Porque para nós homens é muito complicado a gente falar sobre maternidade. Né? Nós não temos ainda desenvolvido em nós os conceitos para entender as mães. E é possível uma mãe resistir à morte por amor a um filho. Em um determinado hospital, a senhora Schwartz era portadora de uma doença terrível e já havia sido internada várias vezes. Mais de 10 vezes ela internava. E cada vez que ela internava para fazer a químio, mas ela estava tão debilitada, quando chegava já no hospital, que os médicos e as enfermeiras apostavam que ela iria morrer. Contudo, após as crises, melhorava e voltava para casa. O pessoal do hospital não entendia como aquela mulher continuava resistindo e não morria. Era um estado de saúde deplorável. Ela ia ao hospital e voltava para casa. Eles não entendiam como era possível um paciente, naquelas condições de saúde, continuar vivendo. Da onde estava alguma força havia, né, nela que a mantinha viva. Mas certo dia, então, ela explicou para o pessoal do hospital, a senhora Schwartz, que o marido dela era esquizofrênico. E ela tinha um filho menor de idade. E cada vez que o marido dela tinha crises, ele agredia o filho, que tinha 17 anos. Isso preocupava ela. Se ela morresse, ele poderia, inclusive, machucar ou levar a óbito o filho dele, quando ele tinha aquelas crises. E ela, temendo pela vida do filho, ela só queria que ela tinha a expectativa dela se manter viva até o filho dela atingir maioridade. Mas se ela viesse a morrer antes disso, o pai esquizofrênico seria o tutor do menino. Isso preocupava ela por demais. Ele seria o tutor legalmente, né? E ela dizia: é por isso que eu não posso morrer. Ela dizia, por amor ao filho dela. A médica que cuidava dela, observando emocionada o sofrimento físico e moral daquela mulher, resolveu ajudá-la. Providenciou um advogado
para que, através desse advogado, ela transferisse a custódia do filho para uma outra pessoa que tivesse saúde plena, saúde mental plena. E conseguiram, dessa forma, ajustar toda aquela situação. E ela, aliviada, afirmou: quando a morte chegar, estarei tranquila e pronta para morrer. Agora. Ela ainda viveu pouco mais de 1 ano, depois abandonou o corpo físico, em paz, quando o momento chegou. Esse caso é relatado pela doutora Elizabeth Hubler-Ross. Ela é uma psiquiatra que nasceu na Suíça, viveu nos Estados Unidos, e é autora de vários livros, e ela lidava com doentes em situação terminal. Ela lidava. E esse é um dos casos que ela relata no livro dela. Então, é o caso de uma mãe que, por amor ao filho, não admitia morrer. A morte não estava no roteiro dela, enquanto ela não resolvesse aquela situação. Então, o quanto a gente vê o amor de mãe, né? Rompe barreiras. E quem são essas criaturas maravilhosas que nós chamamos de mãe? É importante a gente lembrar que nós, homens, somos filhos. E as mães, as mulheres e as crianças que aqui estão, do sexo feminino, são filhas. Então, todos nós nascemos de uma mulher. Nós tivemos uma mãe. E para nós nascermos, o nosso pai pode estar ausente, mas a mãe, logicamente, nunca. A mãe sempre esteve presente no dia, na hora, no minuto, no instante que a gente nasceu. Na questão 820 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que Deus, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a clareza dos seres e com a fraqueza, dos seres confiados aos seus cuidados. Então, olha que interessante, a espiritualidade maior nos diz que a mulher recebeu maior sensibilidade com relação à delicadeza das funções maternais. O que é uma função maternal? É o exercício da maternidade. Então, nós começamos a entender por que reencarnar como mulher. Ser mãe não é um privilégio dado aos espíritos que renascem um corpo do sexo feminino, às mulheres. Porque a maternidade, ela é uma marca presente no corpo perispiritual daquele espírito antes dele renascer na Terra. Porque lá no mundo espiritual, quando é feita a nossa programação reencarnatória, os espíritos julgam por bem que era melhor nessa existência eu nascer num corpo masculino. Se eles julgassem que eu seria melhor para a minha evolução, meu progresso, meus resgates, renascer num corpo feminino, eu teria renascido num corpo feminino. E se eles julgassem que eu não deveria gerar filhos, embora renascendo num corpo feminino, eu renasceria tendo uma disfunção no meu sistema reprodutor, enquanto mulher. As mulheres que não geram filhos, embora tenham a ânsia de ter filhos, porque a mulher já tem essa sensibilidade para a maternidade. Né? Nós vamos conversar depois. Então, essa programação, isso tudo se processa muito antes da gente renascer. Por que eu renasci homem e as nossas irmãs que aqui estão renasceram mulher? Necessidade evolutiva. Né? O Chico Xavier disse certa vez que a primeira existência dele num corpo masculino na Terra foi aquela existência que nós chamamos ele de Francisco Cândido Xavier. As outras existências pregressas dele, ele sempre foi mulher. E daí alguém pode me perguntar, que dizem alguns que ele era a reencarnação de Allan Kardec, né? Ele que disse isso.
Se alguém se interessar, eu tenho o vídeo gravado desta informação, né? Que às vezes, dentro do movimento espírita, disse que ele seria o retorno daquele espírito que chamamos Allan Kardec. E ele disse que foi a primeira existência dele como mulher. E realmente é bem fácil a gente encontrar, inclusive, né, a filha de Emmanuel, lá no tempo de Jesus, que foi levada de Roma para Israel para ser curada. Era uma existência de Chico Xavier, lá junto com Jesus. Então, a preparação para a maternidade, ela começa nesse passado bem distante, né? No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 28, livro ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o espírito Hilário indaga ao benfeitor Clarencio sobre a maternidade. E ele disse assim: a mulher é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo, destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, e em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Olha o que diz o ministro Clarencio na obra. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço. E ele encerra com essa frase: maternidade é sagrado serviço espiritual. Porque as mães também, via de regra, assumem o compromisso lá no plano espiritual de receber aquelas criaturas que renascem nas casas delas hoje. Também nós vamos encontrar nas obras de André Luiz programações reencarnatórias da mulher, do esposo e dos filhos que viriam através daquele casal. Então, o planejamento reencarnatório de uma família ele é elaborado muito antes. Então, como vimos, né, a missão da maternidade, com certeza, é uma missão que se elabora no plano espiritual. É uma tarefa de renúncia pessoal. Como eu digo, todos somos filhos e filhas. Nós já paramos para pensar o quanto as nossas mães renunciaram, né? Renunciaram a nosso favor, abriram mão das vidas delas por um período curto ou longo, a nosso favor, né? Nos ajudando para que a gente renascesse, para resgatar nossos débitos. E nem sempre há uma parceria minha, nossa, com a nossa mãe, com o nosso pai. Também a espiritualidade pode escolher, por nosso renascimento, um lar que tenha muito amor para dar, como diz Emmanuel. E aquele espírito renasce daquele casal. Mas nem sempre há necessidade que houvessem vínculos. Mas se aquele lar recebeu aquela criatura, é porque aquele lar tem condições de encaminhar para Deus de uma forma mais acelerada aquela criaturinha, né? A gestação, segundo Raul Teixeira, é o mais longo transe mediúnico que ele conhece. A gestação é um transe mediúnico. Porque, segundo ele, se pararmos para pensar, a mulher passa 9 meses carregando nas entranhas o seu rebento. 9 meses em que ela faz um curso de especialização em recepção fluídica, em percepção psíquica. Porque a mãe conversa, né, com a criança. E a criança ouve o que se fala ao redor dela. Também tem narrativa de várias obras de indivíduos que em regressão tiveram lembranças do tempo da gestação. Indivíduos que em regressão lembraram o dia que nasceram. Um desses indivíduos que foi adotado sentia muito ainda aquele trauma do dia que ele nasceu, quando ele foi retirado da mãe dele.
porque já estava programado que a mãe estava dando ele para adoção. E esse indivíduo viveu décadas com esse trauma. Em regressão, foi possível que ele entendesse a necessidade daquele momento na vida dele. Quando a gente pensa que as crianças não estão entendendo, que as crianças não estão percebendo, até através da vida intrauterina. Então a mãe, ela capta as emissões do feto e interpreta, como qualquer sensitivo, diz Raul Teixeira, interpretaria uma influenciação espiritual sobre seu psiquismo. Um exemplo de captar as ondas mentais do feto. De onde vêm aqueles desejos descabidos que algumas mães têm, né? De comer melancia? Esses desejos não são descabidos. Pode fazer parte da cultura alimentar daquele espírito que está reencarnando, da cultura que ele teve lá nas vidas passadas. Ele está se expressando. A doutrina espírita também nos explica sobre isso. É uma conexão mental. Por isso que veio aquilo da mulher ter um desejo de comer algo, total, às vezes estranho. Estranho para a nossa cultura alimentar atual, mas não estranho uma cultura alimentar de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Então, são 9 meses de intercâmbio mediúnico. O instinto materno, como nós vimos no Livro dos Espíritos, toda mulher, então, psiquicamente, nasce com essa estrutura para a maternidade. Mas, às vezes, elas não conseguem ser mães de filhos carnais. Mas elas são mães dos sobrinhos, elas são mães dos irmãos mais novos, elas são mães de todas as crianças que se aproximam delas, porque elas têm um instinto da maternidade, mesmo que não tenham seus filhos carnais. No Evangelho de Jesus, nós encontramos alguns exemplos desse instinto de proteção, desse instinto de querer sempre o melhor para os seus filhos, para a cria. Lá no Evangelho, nós vemos, é um exemplo, Maria, a Mãe Santíssima do Céu e mãe de toda a humanidade, né? Ela recebeu no seu ventre uma criatura totalmente numa conduta estranha para a cultura daquele povo, que muitas vezes ela própria não percebia o porquê que aquele filho era tão diferente. Ela tinha dificuldade de entender. E há diálogos de Jesus com Maria, onde ele fala sobre Deus, sobre o Pai, que ele tinha umas obrigações a cumprir. E ela, no início, não compreendia daquela criança ser tão diferente, tão iluminada, né? Também na morte, quando Jesus está na cruz, já num dos últimos suspiros, que ele olha para baixo e vê João, né, junto com Maria. Olha a gratidão filial. Gratidão filial. Um exemplo para todos nós. Ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Ele cria uma conexão de Maria com João. E diz para João: João, eis aí tua mãe. E João cuidou de Maria até os últimos dias dela. Recebeu uma missão superior, né? O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, também, na carta aos Romanos, ele considerou a mãe de Rufo como sua própria mãe. E também a gente, se for ler a história de Paulo, ele teve lá, quando ele se converte ao cristianismo, uma desestruturação na sua família consanguínea em relação a ele. E ele assume como sua mãe a mãe de Rufo. Mas por que ele fez isso? Porque essa mulher demonstrou
profunda afeição por ele, o instinto da maternidade. A mãe de Moisés, Joquebede, né? Que quando ela dá à luz a Moisés, havia uma ordem dos egípcios para que matassem todas as crianças, especialmente as do século masculino. Por quê? Porque os israelenses estavam se reproduzindo demais. Isso não era bom para o controle dos egípcios sobre eles, que eles eram escravos no Egito. E ela consegue amamentar o filho por 3 meses escondendo a criança. E faz todo um planejamento junto com a espiritualidade maior, com certeza, quando joga ele num cesto no riacho, sabendo que lá adiante a princesa estaria se banhando. E a princesa recolhe ele e cria ele como filho. Ou seja, Moisés foi criado no palácio do faraó. E interessante, quando ela recolhe aquela criança, ela fica preocupada, a princesa, como alimentar essa criança, é um recém-nascido. E ela manda que achem na redondeza alguma mulher que tivesse dado à luz uma criança. Moisés, a ama de leite de Moisés, foi a mãe consanguínea dele. Também lá no Evangelho tem uma passagem interessante desse amor, né? É uma passagem que os apóstolos estavam voltando de uma missão e vinham discutindo pelo caminho. E Jesus, vindo eles naquele alarido, pergunta o que discutiam pelo caminho. E Salomé, a mãe de João e Tiago, se aproxima de Jesus e pede a Jesus que quando Jesus fosse o rei de Israel, que os seus filhos pudessem sentar um à direita e outro à esquerda dele. Porque eles ainda imaginavam que o reino que Jesus falava era um reino aqui na vida material. Mas não, é o reino do nosso coração. Então, mas olha essa mãe preocupada ainda com seus filhos já adultos, né? 2 apóstolos, que eles fossem recompensados, fossem os apóstolos preferidos de Jesus, quando Jesus fosse proclamar o reino de Israel. A preocupação de Salomé, a mãe de João. A função da maternagem, as mulheres guardam as chaves de controle do mundo. Olha que interessante essa frase. Pois é através das mulheres, das mães, que chegam à Terra os cientistas, os artistas, os médicos, os operários humildes que trabalham silenciosamente na construção da nova sociedade que amanhece no horizonte do planeta. A função da maternagem, né, é o exercício da maternidade. E é de suma importância, pois é pelo papel que a mulher exerce, a mãe exerce sobre o filho, como ela conduz o filho, que ela vai entregar para a sociedade um indivíduo de boa índole. E se isso não acontecer, e ela fez todo o esforço que ela podia, ela e o pai, né? Ela e o pai, os pais, eles não devem se arrepender, porque eles têm que estar de consciência tranquila, porque eles fizeram tudo o que era possível. E aquela semente que eles plantaram, naquele espírito que renasceu sob a responsabilidade deles, aquela semente vai brotar. Se não for nessa existência, será numa outra existência, quando houver um terreno favorável. Mas devemos, sim, plantar a boa semente na consciência dessas criaturas que nos chamam de pai e de mãe. As mães são responsáveis pela melhora do ambiente espiritual da Terra. Olha quanta responsabilidade eu trouxe aqui para as mães, né? Melhoram o ambiente espiritual da Terra. Por quê? Porque retornam à vida física, através das mães, espíritos endurecidos, que renascem em lares amorosos. E assim vai sendo realizado o despovoamento das regiões inferiores da crosta terrestre. Esses irmãos que estão lá desencarnados, criando dissabores para a população encarnada.
Então, quando os benfeitores espirituais resgatam esses irmãos nossos e os colocam num processo para reencarnação, é um irmão que estava com uma energia ruim que vem para a carne. E na carne ele tem uma oportunidade de se reeducar, se recondicionar, de se melhorar através do trabalho da mãe. Porque a mãe é que recebe no primeiro momento, a mãe que vai ficar 9 meses com aquela criatura. Né? Então, por isso que hoje em dia as casas espíritas já fazem a evangelização de bebês. Evangelização de bebês. E a mãe pode começar a fazer essa evangelização desde o momento que tomou conhecimento do início da gestação. A conversa mental é a forma que os espíritos se comunicam. Nós nos comunicamos com os espíritos por telepatia. Não nos comunicamos ainda de uma forma mais clara com os encarnados, porque temos dificuldade de captar as ondas mentais das pessoas. E que bom que assim seja. Imagina que uso faríamos se soubéssemos o que o outro está pensando. Se já malogramos as palavras que o outro está falando, né? Então, as mães, muito mais do que gerar uma criança ou abraçá-la em adoção, tem função, que é amar. Mas esse amor, ele também tem que se permitir, o amor materno, de corrigir, de orientar, mostrar o caminho a seguir, exemplificar, fazer o que tem que ser feito dando o melhor de si própria, né? Então é importante, diz a espiritualidade, a mulher estar consciente dessa sua tarefa. É uma tarefa daquele espírito que nasceu no corpo feminino. Assim como é uma tarefa daquele espírito que nasceu no corpo masculino, zelar pela estrutura material da família dele. É uma obrigação. A mulher ela é co-criadora do reino de Deus nas pessoas. E o que diferencia a mãe humana das mães dos animais? Que as mães dos animais também cuidam das crias, né? O gatinho pega pelo pescoço, não machuca e muda o ninho de lugar. Mas o que diferencia as mães dos animais? O que diferencia, segundo a pergunta 890 do Livro dos Espíritos, a diferenciação entre o amor maternal humano e o dos outros animais, enquanto nos animais ele cessa com o crescimento da prole. No humano, perdura durante a vida inteira. Como nós vimos, a mãe dos 2 apóstolos, né? Preocupada com eles. Não cessa nem com o desencarne dos filhos. Inclusive a preocupação das nossas mães, que somos órfãos de mães, não cessou a preocupação dela conosco. A gente vai ver daqui a pouco. Então essa responsabilidade, esse instinto, essa entrega, essa preocupação das mães não termina com a maturidade. Cuida sempre, essa é uma missão das mães. Né? Os filhos já estão careca, de cabelo branco, e as mães preocupadas. Eu lembro que a minha mãe, quando eu fiquei viúvo, em 2008, eu tinha 3 crianças, e ela morava em Rio Grande, e quando eu fui lá, só eu e as crianças, ela ficava muito preocupada. Ela dizia assim, tu, com essas crianças, lá naquela longura. Eu dizia, mãe, de carro eu venho rapidinho aqui lhe visitar. Isso ela está me ouvindo hoje. As dores e sofrimentos das mães. Por as mães manterem permanente esse vínculo, esse cordão umbilical com seus filhos, que não se rompe, às vezes ela atravessa a eternidade. Conectado mãe e filho, e dá origem, essa conexão, a muitos casos e muitas dores para as mães. E não são as dores físicas que a gente vai na farmácia e compra um analgésico.
São as dores morais, não é? Que são as dores do espírito, as dores da alma. Dói mais, às vezes, que as dores do parto, as aflições emocionais. Minha mãe dizia, eu cansei de ouvir, nós éramos 11 filhos, e a mãe dizia assim, meus irmãos aprontavam porque eu nunca aprontei. Ela dizia assim, filhos criados, trabalhos dobrados. Eu era criança e eu pensava assim, não faz sentido o que a mãe está dizendo, né? Eu contestava. Eu, né? Não me manifestava publicamente em casa. Que trabalho, né? Eu pensava, mas a criança dá trabalho, né? A criança dá trabalho, a mãe faz com prazer, mas é trabalhoso. E os filhos criados, trabalhos dobrados? Porque a gente sabe que a criança vai crescer, né? Se eu carrego no colo, logo, logo ela vai caminhar. Se eu dou alimento na boca dela, daqui a pouco ela vai comer sozinha. Só que quando os filhos crescem, começam a dar essas dores para a alma da mãe. As dores emocionais, que não tem remédio na farmácia. A não ser que tu compre remédio para dormir. Mas as dores emocionais, quando a gente deita, a gente pendura no cabide e pega no outro dia quando acorda. Né? Então as mães sofrem bastante. E a gente, como filho, tem que ter essa consciência que temos que preservar, né? Este amor materno que elas têm por todos nós. A espiritualidade nos diz que esse amor materno é tão intenso que é, mal comparando, é claro, o amor de Deus por todos nós. Deus tem por todos nós, criaturas, um amor incondicional. O amor de Jesus pela humanidade, nós não conseguimos entender a intensidade desse amor de Jesus por toda a humanidade. O amor de Maria, como diz Manuel Filomeno de Miranda, a mãe da humanidade, nós não conseguimos entender. Mas nós estamos sempre envolvidos no amor de Jesus e pelo carinho de Maria. Então a espiritualidade compara que esse amor da mãe pela sua cria é algo que poderia ser usado como uma referência, ressalvadas as devidas proporções, do amor de Deus por nós. Porque a mãe ama de forma que nós, homens, não conseguimos amar nossos filhos. Talvez. Um exemplo desse amor de mãe, já fiz essa experiência, que a mãe ama o filho, independente de quem ele seja, né? Nos presídios, nos dias de visita aos presidiários, a maioria das pessoas nós vamos encontrar lá são mães, mais do que esposas. Pode olhar num presídio, se tivermos oportunidade. A gente presenciava ali no presídio da feminino, que existe até hoje, ali perto da Duque de Caxias. Né? Íamos lá levar doação aqui do Centro Espírita, e às vezes era momento de visita. Víamos só senhoras de idade extremamente avançada ali aguardando. Elas não desistiam dos seus filhos. Nas cadeias públicas, né? Elas estão sempre lá. Um exemplo de uma mãe que não desistiu do seu filho, Santo Agostinho, um dos espíritos reveladores das verdades da doutrina espírita. Né? Chegou a um certo ponto da vida dele que ele se converteu ao maniqueísmo. Ele abandonou o cristianismo. E a mãe dele ficou horrorizada com aquilo e diz que ela rezou e foi procurá-lo para que ele se voltasse para Jesus, que era talvez a missão dele naquela existência. E ele voltou-se para Jesus, se transformando num dos maiores líderes da Igreja Ocidental. E tem uma frase que ele escreveu sobre ela, sobre essa transformação,
dele, ele escreveu assim: ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Então, ser mãe é de fato trazer uma proposta para aliviar as lutas do mundo, né? E as mães através da adoção. A adoção é um ato de aceitar outro indivíduo como filho e parte integrante da família, sem fazer diferença ou preconceito, né? A gente ama por igual, sejam nossos filhos consanguíneos ou sejam nossos filhos do coração. Adotar é um processo de procura, encontro e resultado. Porque aquele que adota, ele procura, ele se inscreve, né? E é ali mostrado a criança que está disponível dentro do perfil que ele se propõe. E depois a gente vai trabalhar para que o resultado seja satisfatório. Eu, nessa existência, não terei netos consanguíneos, mas eu já tenho 3 netos do coração. Pelo meu lado, né? Não pelo lado da esposa. Então, para a espiritualidade, não há diferença nenhuma num lar do filho que foi adotado e do filho que é consanguíneo. Porque o que cria a ligação entre as criaturas é a afinidade. É os laços espirituais, como o nosso irmão Marcelo fez a leitura ali, que nos une. Olha um poema sobre adoção, o autor é desconhecido. Não habitou no meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se do néctar dos meus sonhos. Não é fruto de minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu de mim, olha essa frase, certamente nasceu para mim. Há espíritos que renascem, está na sua programação, eles serão criados por adoção, por necessidade evolutiva. Desenvolver alguma virtude que está adormecida. E se mães também são filhas, e se filhos todos são, duplamente abençoado é o filho do coração. Para nós caminhar para o encerramento, quero registrar minha gratidão às mães solteiras, à maternidade fora do casamento, porque sofrem muita incompreensão e dificuldade para criar os filhos, mas para a espiritualidade são verdadeiras heroínas em espírito, porque resistiram com coragem às influências sombrias para a prática do aborto impiedoso e suas consequências. E é preferível para essas mães sofrer as incompreensões do abandono dos familiares, do parceiro sexual, a praticar esse hediondo crime do aborto. Gratidão, aquelas mães que trabalham de sol a sol. Catando papel nas ruas. Aí a gente vê aqui em Camobi, às vezes até com as crianças na carroça. Lá no centro a gente vê com as crianças dentro do próprio carrinho, porque elas não têm com quem deixar os filhos. E elas têm que buscar o sustento para aquela criança, né? No início da noite, elas voltam para casa para servir o jantar aos filhos pequenos, ver as lições da escola
cantar uma canção para eles dormir, enquanto eles adormecem nos seus braços. E no outro dia ela tem que levantar de manhã cedo, porque a vida continua, né? Gratidão para as mães dos filhos portadores de deficiências físicas ou mentais, que dedicam horas e horas, todos os dias, exercitando seus filhos, conforme a orientação dos profissionais, apenas para que eles consigam dar um passo, dizer uma palavra, mover-se um pouco, conseguir se expressar. E ali elas vão até o fim da vida delas, junto dessas criaturas que Deus colocou ao lado delas. A nossa gratidão para nossas mães, se quando criança recebemos de nossa mãe todo o carinho e auxílio que necessitamos, não devemos jamais nos esquecer disso, desse carinho, desse empenho e tentarmos retribuir-lhe, especialmente na velhice, como nos recomenda o Evangelho. Então, mesmo que a gente não pôde usufruir de um maior carinho das nossas mães, quer pela ausência da mãe, quer por outros motivos, lembremos que mesmo assim devemos reverenciá-la no campo das vibrações, sabendo que se isso ocorreu, foi por vontade de Deus. Nós tínhamos que passar por aquilo ali, segundo as necessidades espirituais de cada um de nós. Então, a todos nós que somos filhos, e que talvez aquele que é filho ou filha e não teve a mãe dos seus sonhos, cultive a gratidão por ela, por haver lhe dado a oportunidade de haver renascido. Haver renascido. E era muito complicado antigamente, né? Quando usávamos as fraldas de algodão, quando não existiam os brechós, quando ninguém distribuía a cesta básica. Eu fui o 8º filho da minha mãe, então com 32 anos. Então, quem desfruta da alegria de ter a sua mãezinha aqui na Terra, não se esqueça de honrar-lhe todos os dias com a flor da gratidão. Expresse essa gratidão enquanto tem a oportunidade de fazer pessoalmente. Não vamos esperar que as nossas mães se transformem em um retrato na parede, né? Em saudade. E aí nós vamos querer valorizar a presença dela. E nós podemos valorizar a presença da nossa mãe, nossos pais, dos nossos amores que já partiram, vivenciando, levando uma vida digna, honrando o que eles nos ensinaram. Isso vai deixar eles muito felizes, onde quer que estejam no plano espiritual. Porque eles vão ver que valeu a pena. Toda aquela entrega, aquela abnegação, aquela troca. Né? Aquele empenho que eles tiveram por nós. Aos filhos órfãos de mãe, como eu, minha mãe desencarnou em 2020, aos 95 anos de idade. No Dia das Mães, né? Que às vezes a saudade dói, temos que ter a certeza, a absoluta certeza, que os laços que unem as mães e os filhos não se rompem com a partida. Persistem do outro lado da vida, ela nos assiste, ora, pede e zela, para que nós possamos transpor sempre as dificuldades do cotidiano, vencendo as nossas provações. Para as mães,
Meu desejo é que tenham sempre essa sabedoria que só as mães têm. O amor incondicional que só a mãe é capaz de sentir. Não se culpe, não se cobre daquilo que não consegue fazer ou proporcionar para os seus filhos. De repente, eles têm que viver materialmente daquela forma, por esse período, para depois, lá adiante, verem que valeu, que era necessário para o aprendizado. Ante as suas múltiplas atividades das mães, ou se cobrar por seu filho não ter seguido as suas orientações, não ter se tornado o filho idealizado, lembrando que nós estamos renascidos num hospital chamado Terra. Nós viemos aqui para nos curarmos. Numa escola chamada Terra, nós viemos aqui para aprendermos. Nós não estamos no parque de diversão. Continue a amar, mãe, a orar sempre com a esperança que desperte o filho para o ideal maior, confiando que tudo acontece no momento certo. Olha Santo Agostinho, a mãe foi lá, orou, e foi lá atrás dele, e trouxe ele de volta para o caminho de Jesus. Ele se torna um líder da igreja. E nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, várias mensagens de Santo Agostinho, ditadas do plano espiritual. Para nós encerrar, uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá para as mães, sobre os filhos. E ela disse assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Cada um de nós tem um roteiro diferente. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. A última fala minha, uma pergunta que eu vou fazer para todos vocês. Estou fazendo para mim também. E acredito que nós vamos ter todos a mesma resposta. E essa resposta vai ser 2 palavrinhas. Eu vou perguntar para vocês e estou perguntando para mim. Qual é a melhor mãe do mundo? A minha? Isso é amor. Isso é amor. Né? Então, que cada um de nós, independente de quem foi nossa mãe, se fomos criados pela mãe biológica, pela madrinha, pela tia, pela mãe do coração, que a nossa resposta seja sempre esta mãe que Deus me deu. É a melhor mãe que eu merecia nessa existência. Em nome de todos, eu gostaria de te agradecer, Ney, pela tua presença hoje e por essa mensagem emocionante que tu nos trouxeste e que nós, depois de tudo que tu disse, que nós todos possamos sermos agradecidos a esses espíritos que nos proporcionaram a oportunidade de reencarnarmos, de estarmos aqui hoje, a esses espíritos que nos amam incondicionalmente, como o Ney falou, e esse amor é o amor que mais se aproxima daquilo que o Cristo prega, que o Cristo quer para nós. Então, esse amor de mãe, que possamos todos nós prezarmos por ele, prezarmos pelas nossas mães e agradecermos, mesmo aquelas
que por motivos diversos, como o próprio Ney falou, não puderam estar conosco durante a vida, mas elas nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Então temos que ser gratos. E aqueles que têm as suas mãezinhas aqui, que possam cuidar delas do máximo possível. Então, muito obrigado, Ney, por essa mensagem emocionante que tu trouxeste hoje, e que todos possam cuidar da melhor mãe do mundo, que é a sua. Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, então eu gostaria de agradecer ao Ney por ter vindo aqui, a vocês todos que estiveram aqui, todas as mães que estão aqui conosco, que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, essa palestra, que o nosso querido irmão Ney depois vai editar, que, mais uma vez, que possamos sempre ser gratos a esses espíritos que nos amam agora e vão nos amar para sempre, durante toda a eternidade. Podem ter certeza que a mãe de uma existência vai ser sua mãe para sempre. Então, para nós terminarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de pedir para o nosso querido irmão Ney fazer a oração final. Vou chorar. Como diz a música, desculpe, mas eu vou chorar. Quando nós choramos nesses momentos, nós não estamos com dor física, né? Então não é o corpo que está metido nessa situação. Nós não estamos com aflição moral aqui dentro nesse momento. Nós estamos chorando por felicidade da alma. Felicidade. Quando a alma chora, que a gente quer segurar e não consegue, é a alma que chora. E às vezes ela também ela está se sentindo feliz. Ela lembrou de alguma coisa boa, né? Então que possamos nos recolher e deixar se as lágrimas brotarem, afinal, a lágrima é o colírio natural para lavar nossos olhos. Estamos aqui reunidos nesta reflexão, rodeados de muitos espíritos, quiçá, talvez, muitas mães, esposas, filhas que já partiram antes de nós. Pois nesse domingo, quando comemoraremos o Dia das Mães, convém lembrar que de onde elas estiverem, poderão receber permissão para virem visitar aqueles lares que um dia moraram, acariciar aquelas criaturas que um dia elas pariram na terra. Elas podem e estarão ao nosso lado. Que louvemos as mães, não um dia julgado mais significativo, mas que louvemos as mães 365 dias, pois se estamos aqui ouvindo, vendo e falando, ou já partimos para o mundo espiritual, mas aqui estivemos um dia num corpo carnal, foi graças a uma mulher e a um homem que teve uma pequena participação, mas a uma mulher que enfrentou desafios para que pudéssemos caminhar pela terra, buscando resultados para nós mesmos, e que esses resultados que tenhamos ou vamos conseguir, debitemos, que elas têm grande responsabilidade. Maria, ó Maria, Mãe Santíssima,
que possas cobrir, Maria, de amparo através da tua extensa falange de servas de Maria, especialmente nesses dias, as mães que estão em hospitais, sejam pacientes ou cuidadoras, as mães que choram, por aquelas crianças que são órfãos de mãe vivas e que estão nos orfanatos, pelas mães que choram pela ausência dos filhos e que estão nos asilos, nas casas de repouso, a todas as mães que tu, Mãe Santíssima, cubras de louvores e de bênçãos, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.